que os vírus eles são acelulares, ou seja, são organismos que não possuem células. Na verdade, os vírus eles são formados por uma cápsula de proteína e por material genético, que no caso pode ser o DNA ou o RNA. Essa cápsula de proteína chama-se capsídeo. E é justamente essa cápsula de proteína que vai dar as principais características do vírus, né? Os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa que eles só têm vida dentro de outra célula. Então, eles precisam parasitar uma célula para que eles consigam realizar suas funções vitais. Fora da célula, ele não tem vida, ele não realiza nenhum tipo de metabolismo. O hospedeiro também é chamado de vírus, né? Como eu falei para vocês, o envoltório que protege os vírus chama-se capsídeo. Alguns vírus, além desse capsídeo, possuem uma outra proteção chamada envelope, né? E nós vamos chamar esses vírus de vírus envelopado. Esse envelope, essa proteção extra que o vírus pode apresentar, é feita com a membrana da célula do hospedeiro. Tá? Então, vírus envelopados, eles são mais difíceis de tratar, porque eles se escondem do nosso sistema imunológico. Os vírus eles podem se reproduzir de duas maneiras. Pelo ciclo lítico, que é mais agressivo, os sintomas da doença aparecem muito rápido. Nesse ciclo, o vírus invade esse material genético dentro da célula, usa todo o material da célula para realizar o seu metabolismo e, com isso, produzir mais e mais vírus, né? Vai chegar um determinado momento em que a célula do hospedeiro vai ter tantos vírus que ela não vai suportar. Ela vai lisar, né? O que é lisar? É romper. Quando ela romper, novos vírus vão cair no organismo e vão infectar outras células e reiniciar o ciclo. Vírus com esse tipo de ciclo de reprodução são mais agressivos. Nós temos um outro tipo de reprodução, que é o lisogênico. Tá? O que é isso aqui? Nesse caso, o vírus ele vai colocar o seu material genético dentro da célula, só que esse material genético ele vai ser incorporado ao DNA da célula. Então, o material genético do vírus se mistura ao material da célula. No caso, o vírus, nesse caso, ele é menos agressivo, porém, é mais difícil de curar, porque ele fica misturado à célula do próprio hospedeiro. No caso, nós temos um terceiro tipo de reprodução, que são os retrovírus. Esses vírus têm um grande problema por por alta capacidade de mutação. Por quê? Nós vimos em sala de aula que o processo normal da replicação do DNA é o seguinte: eu tenho uma molécula de DNA, essa molécula de DNA se transforma no RNA e aí eu começo a síntese proteica. No caso de um retrovírus, ele é um vírus formado por RNA. Então, ele vai fazer o processo de trás para frente. Ele vai formar, a partir desse RNA que ele tem, um DNA, depois um outro RNA e só depois a síntese proteica, né? Então, ele tem o quê? Mais chances de sofrer mutação. Então, são vírus um pouco mais complicados, como é o caso do vírus do HIV. Tá? Então, gente, esse vídeo é um pequeno resumo, né, sobre a parte de vírus da apostila de vocês. Na apostila tem um quadro com as principais doenças virais, né, o seu modo de transmissão. Então, deem uma olhadinha também nisso. A matéria da V1 será vírus e classificação de seres vivos, ok? Primeiro e segundo capítulo. Vou liberar para vocês um slide com essa explicação e também uma bateria de exercícios que servirá de revisão, ok? Então, gente, uma boa tarde para vocês mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.